noite, seja bem-vindo, vamos cultuar conosco, vamos adorar o nome do Senhor. A Ele toda honra e todo louvor. Do mais alto dos céus ao mais profundo mar, honra e glória para sempre a Ti, Senhor. Minha voz de louvor, minha vida, meu ser, desde agora e para sempre. Elevo ao Senhor por toda a eternidade, serás coroado com louvor, meu Rei, Senhor das nações da terra. Todo poder pertence a Ti, meu Rei, honra e louvor, honra e louvor, honra e louvor, honra e louvor. Do mais alto do céu ao mais profundo mar, honra e glória para sempre a Ti, Senhor. Minha voz de louvor, minha vida, meu ser, desde agora e para sempre. Elevo ao Senhor por toda a eternidade, serás coroado com louvor, meu Rei, Senhor das nações da terra. Todo poder pertence a Ti, meu Rei, honra e louvor, honra e louvor, honra e louvor, honra e louvor, honra e louvor. Boa noite. Estamos todos aqui mais uma vez reunidos, embora distantes, mas todos juntos de uma forma remota. No Salmo 46:1, a palavra de Deus nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você que está em casa nos assistindo, você pode repetir isso? Todos? Vamos repetir? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sabemos que Tuas mãos estão sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos protegendo, nos guiando, fazendo-se presente neste momento tão difícil da nossa vida. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Que a Tua palavra fale ao nosso coração essa noite. Que a Tua palavra penetre como espada de dois gumes, Senhor. Que ela produza transformação na nossa vida. E que ela produza frutos para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Senhor,
Faremos agora o nosso momento de confissão. Você que está aí na sua casa, dê um mergulho dentro de si mesmo, para confessar os seus pecados, o que você tem feito diante do Senhor, que tem entristecido o coração dele. Façamos isso. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para ter um relacionamento íntimo e pessoal com ambos. Porém, o pecado causou separação entre Deus e o homem. E desde então, nós não tínhamos como resgatar essa reconciliação com Deus. Mas Ele, que é infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus, para que sua morte na cruz do Calvário pudesse fazer essa reconciliação entre Deus e o homem. E é isso que nós vamos fazer agora, porque a palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Vamos curvar a cabeça aí onde você estiver e vamos entregar nossos pecados diante do Senhor. Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Temos pecado por pensamento, palavras, ações e omissões. Temos pecado contra Ti, contra o próximo e contra nós mesmos, Senhor. E muitas vezes não nos sentimos dignos de sermos chamados Teus filhos. Nos transforma, Senhor. Nos dá um novo coração. Tira o nosso coração de pedra e põe um coração de carne, Pai. Um coração, Pai, disposto a Te obedecer, a cumprir o Teu querer, Senhor. Nos faz cada dia, Pai, mais parecidos com o Teu Filho Jesus de Nazaré. Afasta de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Esquece o que fomos, dirige o que somos e dirige o que seremos daqui para frente, Pai. E a palavra de Deus nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amém e amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor.
Queridos, continuamos vivendo todas as dificuldades desta época da pandemia do coronavírus, mas eu estava pensando e lembrando que as grandes dificuldades serviram para unir, para ajustar e para gerar comunhão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos tempos mais difíceis da fé, e ouso dizer que comparativamente o que nós estamos vivendo não é nada diante do que eles sofreram no primeiro século, no segundo século e durante um bom tempo. O risco era de morte, não por enfermidades, mas por perseguições. Gente foi decapitada, outros foram apedrejados. O simples nome de Jesus citado chegou a ser motivo para vidas serem dizimadas. Mas é interessante observar que nessas épocas de grande dificuldade, a igreja foi mais igreja, no sentido da palavra. A comunhão tornou-se comunhão, koinonia. Não era apenas um ato litúrgico, como aquele que nós fazemos nos nossos cultos, mas eles passaram a olhar uns para os outros e socorreram-se mutuamente nas necessidades. Se você ler Atos capítulo 2, você vai descobrir que debaixo do Império Romano, na Judéia, com a perseguição religiosa, com as forças religiosas opressoras, e houve tantas mortes ali, nada disso impediu que esse povo chamado igreja, não é templo, templo é templo, igreja é igreja, gente salva não porque teve conhecimentos, porque preparou-se muito, mas por uma única razão, um encontro real, verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, olha o que diz aqui, que eles andavam de casa em casa. Claro que nós agora não podemos fazer isso, mas eles socorriam-se mutuamente, um olhava para as necessidades do outro. Olhe, os que aceitaram a palavra, diz a Bíblia, havia unanião, eles perseveravam na doutrina, eles em cada alma havia temor, na comunhão eles perseveravam, todos os que creram estavam juntos, não eram juntos em reuniões necessariamente, mas era a unidade do corpo de Cristo. Era como se dissesse: se doer em você, dói em mim também. Se faltar para você, eu chego junto, se faltar para mim, você também chega. Isso é uma realidade. Atos capítulo 4, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, diz isso ainda com maiores detalhes. Olha o que diz aqui, Atos 4:32, da multidão dos que creram, um era o coração e uma a alma. Coração na Bíblia significa o ser, eram um, e alma é a mente, tinham a mesma mente, não havia divergências, correntes, e ninguém considerava exclusivamente sua as coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder. E a Bíblia vai falando que eles socorriam uns aos outros, chegavam a se desfazer de alguma coisa para suprir a necessidade de outro. E eu tenho a impressão que num clima de dificuldade muito menor do que esse, nós podemos fazer isso também. Então eu vim fazer um apelo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas vamos continuar dando os nossos dízimos, cooperando com a igreja que vocês conhecem, sabe como ela gerencia e administra os seus recursos. Temos uma obra social grande, temos dificuldade de toda espécie, salários pastorais, há famílias que nós ajudamos que não chegam ao conhecimento da própria igreja, escolas que nós pagamos. E eu quero pedir a vocês que, ainda que estejamos separados por paredes, estejamos unidos em espírito, como o exemplo da igreja primitiva. Procure ser fiel no dízimo, nas ofertas que a Bíblia chama de alçadas, aquelas ofertas que são levantadas para outros atendimentos. Eu gostaria que você chegasse junto, cada vez mais,
mesmo estando, repito, separados por paredes, mas juntos, vinculados uns aos outros pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Eu vi isso na prática em alguns lugares por onde andei. Onde faltava para uns, chegavam os outros. E nós queremos que na nossa igreja, a Catedral da Reconciliação, nós possamos ajudar, nós possamos chegar junto, nós possamos dizer que nos tempos mais difíceis a fonte jorrou, porque nós não somos cristãos de lugares. Onde estiverem 2 ou 3, na sua casa, na minha casa, no trabalho, é uma chance de você ajudar. E também lembrei de uma solução que foi apresentada há pouco por um dos nossos pastores, o reverendo Kleber, de que nós podemos fazer o que foi feito também entre eles e no Israel antigo. Há irmãos que vendem o que nós precisamos, vamos dar um pouco de prioridade, de primazia. Há irmãos que em estabelecimentos têm suprimentos que nós precisamos comprar, vamos dar preferência, não como obrigação, não como imposição, porque não é, mas como um ato de amor, de comunhão, de estar juntos, de chorar com quem chora e sorrir com quem está sorrindo. É ajudar aqueles que trabalham conosco. Essa não é uma hora muito boa para que eles vivam dores e sacrifícios. Não é uma hora muito boa para pessoas que choraram conosco nos trabalhos em casa ou na própria vida, se vejam soltas, isoladas completamente. É hora da igreja ser igreja como foi em Atos 2 e em Atos 4. É hora de uma espiritualidade mais encarnada, de menos viagem, de menos emoções e de mais realidade. Uma espiritualidade que leva alimento, que leva roupa, uma espiritualidade que atenda às necessidades, uma espiritualidade como a de Filemon. É um capítulo só, mas é uma das narrativas mais poderosas de toda a palavra de Deus. Quando ele conhece Jesus, quando ele é transformado, você leia, é um capítulo só, Filemon, e você vai ver como ele socorre, como ele ajuda. E aos que não têm, ele pede que socorram e diz: botem na minha conta, ponham na minha conta. O nome disso é igreja, igreja espiritual, igreja que vive num só espírito, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e que esta época, queira Deus que ela passe logo, mas que enquanto ela perdurar, não tenhamos a tristeza, nem tenhamos de chorar por irmãos e irmãs necessitados, carentes, precisando de um socorro imediato, mas que depois de tudo isso, o testemunho seja glorioso de que somos irmãos de fato, não religiosamente irmãos, mas irmãos em Cristo. Que assim seja com a nossa vida como foi a de Filemon, que assim seja como foi na igreja primitiva, quando tudo lhes era comum e não havia, está escrito em Atos 2, não havia entre eles nenhum necessitado. Numa época de domínio do Império Romano, de perseguição, de mortes, eles estavam juntos. Olhe para um lado, olhe para o outro, você pode socorrer alguém. Olhe para a sua igreja e seja fiel, para que os funcionários possam receber, para que a energia possa ser paga, para que os pastores possam receber, para que haja socorro e distribuamos com quem necessita. Eu deixo essa exortação pastoral em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós temos dito que as portas da igreja elas estão fechadas, mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ela continua viva e ativa. E a nossa igreja ela não é diferente, porque somos parte do corpo de Cristo e continuamos vivos, continuamos ativos, continuamos com os nossos ministérios funcionando, porém de forma remota, pela internet, pelos vários aplicativos que temos. Nossos ministérios continuam se reunindo, não paramos de divulgar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo por conta dessa pandemia. Mas as contas aqui da Catedral da Reconciliação continuam a chegar, continuam a vir, as obrigações com o Estado, impostos, tudo isso continua vigente. Os funcionários, nós continuamos arcando
os pastores que dedicam seu tempo integralmente à obra do nosso Senhor Jesus Cristo também precisam continuar recebendo o seu salário, e para isso contamos com a generosidade de vocês, contamos com a fidelidade de vocês, de continuar investindo e abençoando nesse ministério que tem frutificado tanto ao longo dos anos. Nós te pedimos, querido, que você possa continuar honrando a sua fidelidade com Deus, não conosco, não para barganhar nada, mas generosidade e fidelidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que pedimos, que você possa continuar a doar, continuar a estar junto e a chegar junto nesse tempo de tanta dificuldade que nós estamos passando. Por isso convido a você para, com alegria, doar através dessas contas que estão aparecendo aqui na sua tela. O CNPJ da igreja também está disponível para que você possa fazer essa doação. Na descrição desse vídeo temos todas as informações também. Ou seja, temos tudo aqui ao seu dispor para que você possa contribuir. Então seja generoso, continue a contribuir. E juntos vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Agora vamos louvar mais um pouco, nos preparando para a mensagem que será pregada esta noite. Casa de
Amém, Senhor. Vamos ler agora a porção da palavra de Deus, que será a referência para a nossa meditação essa noite. Vocês que estão em suas casas, se quiser abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, vamos ler dos versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Leamos a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, queridos? Antes de entrarmos no texto, esse texto que foi lido agora, eu queria fazer com vocês algumas referências, refletir sobre algumas coisas que antes de preparar essa mensagem veio ao meu coração. E uma das coisas que veio ao meu coração ao preparar essa mensagem foi que eu não vou tocar no nome Covid-19. Mas, pensando bem, como não tocar nesse nome? Como não tocar nesse assunto? No último mês, é um assunto que circula 24 horas ininterruptas. Só se fala nisso. Seja pela televisão, pelas redes sociais, e principalmente pela mudança radical na vida de todas as pessoas. Não só aqui, na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo inteiro. Isso ocorre sempre em todas as situações onde existe pandemias, onde existe qualquer coisa que seja o centro, o foco das atenções do povo e do mundo. Esse assunto domina os diálogos do dia a dia. Imaginem só, que tem assuntos que não estão ligados ao nosso dia a dia, nossa vida, como por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas, mas que se passou um bom tempo, só se falava nisso, só se tocava nisso, e a mídia, e nós falávamos e lembrávamos daquela situação. Imagina algo que está dia a dia com você. Você levanta, você passa o dia, você vive 24 horas sabendo que existe agora essa pandemia. Então, eu pensei em não falar sobre isso, mas ao mesmo tempo se torna muito difícil você hoje fazer, como diz a história, vista grossa, ou tapar o sol com a peneira, como diz, né? E você não querer enxergar que isso existe. E eu queria tocar assim alguns termos que eu não sei, tenho certeza que todos vocês conhecem, mas tem alguns termos que eu queria explicar direito, porque se fala em pandemia. Eu mesmo no início eu fiquei pensando, pandemia, por que isso? Mas aí você tem o surto, por exemplo, um surto é um aumento inesperado de casos de doenças em uma região específica. Ele é ali naquela região, naquela cidade, naquele município, uma coisa muito pequena. A epidemia já é um aumento de ocorrência de surtos de uma forma maior, mais ampla, atingindo várias regiões de um país,
às vezes atingindo o país todo, mas é uma epidemia. A pandemia, ela já é o seguinte, a pandemia ela já é bem mais ampla, ela já atinge vários continentes, ela já atinge vários países, e é o que ocorreu conosco agora, com a Covid-19. Alguns dizem que não, mas a mídia fala que iniciou lá na China e que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Com relação à doença, o medo toma conta. Mesmo que você diga, não tenho medo, você fica com medo. Medo de quê? De se contaminar? Você fica com medo de adoecer? Fica com medo também de ter complicações, de contaminar outras pessoas e principalmente nesse caso de contaminar pessoas próximas a você, pessoas da tua família. Mas talvez o principal medo e o maior de todos eles seja o medo de morrer. Bem próximo, nós temos pessoas, não da minha família, mas conheço pessoas que já tiveram óbito por conta dessa pandemia. Tem alguns cuidados sugeridos, como purificação das mãos, você pode lavar constantemente e usar gel, você pode usar máscaras, você pode ter um isolamento social, é o que está acontecendo. Mas é legítimo e compreensível que o cristão ele tenha medo, ele sinta esse medo. No passado, se nós imaginarmos, homens de Deus, em Judá, tinha um rei chamado Josafá, e também um rei chamado Ezequias, que num grande momento eles tiveram medo. Mas a palavra diz que aqueles reis, eles apresentaram imediatamente ao altar do Senhor. E dessa forma tiveram o livramento de Deus. É isso que nós precisamos aprender com esses homens, que ao sinal de qualquer coisa que tire você da sua zona de conforto e que venha com um perigo iminente e que você pode até morrer, você precisa aprender que a primeira coisa que você tem que fazer é colocar tudo no altar do Senhor. Quando tivermos medo de alguma coisa, que possamos entregar a Deus, colocar no altar dele. No Salmo 37, versículo 5, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Confie que o livramento vem do Senhor. O que tem se falado por aí com relação a essa doença? Alguns religiosos até, sem entrar em detalhes, têm dito que essa doença se trata da grande tribulação. Olha só, essa doença se trata da grande tribulação. Sem entrar em maiores detalhes, explicar só o que é a grande tribulação. A grande tribulação significa um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo. E por consequência o julgamento final de Deus. Segundo a tradição cristã, este será o período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Está lá em Apocalipse 7,14, que diz assim: eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. É bem verdade, que o mundo tem apresentado sinais que indicam que possa ser o final dos tempos, que nós estamos chegando ao momento em que
Jesus voltará para se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, e haverá um casamento lindo ao retorno de Jesus. E nós somos essa igreja que estamos aguardando essa volta do Senhor Jesus. Porém, eu posso afirmar de que o Covid-19 não representa a grande tribulação. Não quero aqui entrar em detalhes, em pormenores, mas quando vier a grande tribulação, a ação do homem será ineficaz para conter estes acontecimentos. Não irá adiantar remédios, isolamentos, tratamento médico hospitalar, nada disso vai adiantar, porque Deus terá o absoluto controle de tudo. Outra coisa que tem sido dita por conta dessa doença é que é castigo de Deus. Foi Satanás que trouxe essa doença ao mundo. E gostaria também aqui de colocar, explanar para vocês, de que não se trata do castigo de Deus, nem tampouco obra de Satanás. Existem estudos científicos mostrando que muitos desses vírus se originam em animais, muitos deles selvagens. Foi assim com outras epidemias e também com pandemias. Então o que é que acontece? Está lá o animal selvagem no seu habitat natural. Está lá o animal no seu habitat. E aí o homem chega, vai até o animal e tira ele desse habitat, sofrendo com isso as consequências. Consequência de quê? De possíveis contaminações com esses vírus. Se o ser humano respeitasse o habitat natural desses animais selvagens, nós não estaríamos enfrentando várias contaminações que já existiram. Essa não é a primeira e muito provavelmente essa não será a última. No passado houveram várias outras pandemias. Por exemplo, a gripe espanhola, ela infectou 500 milhões de pessoas, mais ou menos, em torno do mundo, e matou em torno de 25 a 50 milhões de pessoas. Isso ocorreu em 1918, 1920. Gripe espanhola, originada também dos animais. Até com um grau de contaminação e morte, o número de pessoas foram mais agressivos do que o coronavírus. Gente, eu sei que nós estamos passando um momento muito difícil. Nós estamos sim passando um momento muito difícil na nossa vida. Mas vai passar. Assim como várias outras epidemias e pandemias durante toda a história passaram, essa vai passar. E que nós devemos ter confiança, serenidade nesse Deus, que Ele está no controle de tudo isso. Eu aprendi uma oração que é chamada oração da serenidade, que é muito interessante essa oração, que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Então é isso, serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar. Esse vírus está aí, nós não podemos modificar, mas devemos ter coragem para enfrentar de uma forma prudente, de uma forma com sabedoria, para que nós não possamos atrapalhar todo esse processo. A ciência está aí. Logo, logo, com a permissão de Deus, com a ajuda de Deus, encontraremos uma vacina para essa doença. Ficaremos muito felizes.
Mas eu fico me perguntando, por que nós cristãos temos tanto medo da morte? Quando eu digo nós, porque eu também tenho. Todos nós temos medo da morte. Ora, o apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 1, nos versículos 21, 22 e 23, ele escreveu assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras versões dizem, o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia, ele tinha certeza de que se ele morresse, se ele subisse aos céus, ele estaria com Jesus e ele estaria num lugar muito melhor. Mas apesar dele saber disso, ele sabia também que na carne ele teria muitas coisas a fazer ainda, a fazer pelo Evangelho, a fazer em nome do Senhor. Mas ele não tinha medo da morte. Mesmo sabendo que Cristo venceu a morte e que todos nós herdamos uma vida eterna, temos receio de partirmos. E com isso nos angustiamos muito, todos nós nos angustiamos muito, só em pensar nessa possibilidade da morte. Agora aqui estamos falando da morte física, né? Que bom seria se tivéssemos esta mesma preocupação que nós temos em não morrer fisicamente, com um temor para não morrermos espiritualmente. Impressionante que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Que morte? Morte física? Às vezes pode ser, você pode fazer uma escolha que isso te leva a você morrer fisicamente. Mas a palavra de Deus fala dessa morte espiritual, onde há o afastamento de Deus e você. Essa barreira, esse abismo, ele é colocado diante do pecado. Mas nós sabemos de uma coisa: se essa pandemia vai estabilizar, nós não sabemos se ela vai estabilizar em 1 semana, 2 semanas, mas com certeza nós não devemos tirar o foco de Deus. Não sabemos o tempo que vamos enfrentar ainda, mas não devemos tirar o foco de Deus. Ele nos livrará, tenha certeza disso, tenha fé nisso. E façamos a nossa parte. Fazemos a nossa parte e Ele fará a dele. Ele já nos livrou e nos libertou de algo muito pior do que qualquer doença. Ele nos livrou da condenação. Ele não precisa provar que nos ama. Deus não precisa provar que nos ama. Ele já demonstrou o seu amor por cada um de nós quando enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tivemos em cultos passados, através do nosso bispo e de outros pastores, como o reverendo Igor e outros pastores aqui da nossa igreja, reverendo Técio, mensagem que nos trouxesse confiança, esperança, entrega, amor a Deus, obediência. E essa noite, após essa pequena explanação sobre o que nós estamos vivenciando hoje, eu gostaria de encorajá-lo
a uma coisa. Gostaria de encorajá-lo a ser uma pessoa prudente. O texto que foi lido aqui, ele fala que, vou ler novamente: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando nós pensamos aqui na rocha, muitos de nós podemos ficar pensando aqui: o que seria essa rocha? O que representa a casa edificada sobre a rocha? Muitos podem pensar: a rocha é a interpretação da lei de Moisés. Poderia pensar isso. Outros podem pensar: a rocha seria a interpretação que Jesus dá à lei de Moisés. E outros podem pensar: não, a rocha é o próprio Jesus. Por que não? Pode-se pensar isso. Mas se você olhar com detalhes na palavra, a palavra diz que a rocha é você ser obediente à palavra de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática e as pratica, é um homem sábio, é um homem prudente. Agora, aquele que é um insensato, um tolo, ele ouve todos os ensinamentos de Jesus e não os põe em prática. Interessante que Jesus disse isso após o seu Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde é um dos maiores códigos de ética de ensinamentos que Jesus colocou durante toda a sua história, durante todo o seu ministério. Certa vez Mahatma Gandhi, ele disse que se desaparecesse todas as folhas da Bíblia, mas se fosse mantido o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Nada estaria perdido. Um pouco antes de Jesus falar sobre as palavras, se pratica o homem prudente, ele fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu gostaria de encorajar você a você colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de encorajar você, assim como no Sermão do Monte diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E alguém poderia pensar: Roberto, ser sal e luz nesta época, como é que nós conseguiremos ser sal e luz se nós estamos atados, confinados,
estamos em quarentena. Ser sal e luz não está lá fora. Também é você estar lá fora. É você estar em missão, é você estar pregando o Evangelho aos quatro cantos. Mas nesse momento em que você está na sua casa, que você está com sua mulher, seus filhos, eu quero lançar um desafio. Ser sal e luz não é o que você faz. Ser sal e luz é o que você é o seu ser. Nessas últimas semanas e nesse último mês, tem crescido o número de violência na família. Pais que batem nos seus filhos, maridos que batem nas suas mulheres. Isso tudo porque está se relacionando mais tempo, o tempo todo. Isso é uma loucura. Parece uma coisa absurda, mas isso tem acontecido. Mas se você conhece alguém que você possa levar essa palavra e que você possa se imbuir dessa palavra, de colocar em prática, de ser obediente aos ensinamentos de Jesus e de você ser sal, que dá sabor, que preserva o teu ambiente, o teu amor com teus filhos, com tua esposa, que você possa participar mais, ao invés de ficar reclamando, se lastimando, você possa ser mais presente, você possa ser um pai melhor, mais amoroso, você possa ter mais paciência, você possa ter mais longanimidade, que você possa viver com o fruto do Espírito Santo na tua vida. E o fruto do Espírito Santo é amor, bondade, longanimidade, paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio. Que você possa deixar essas coisas fluir no seu coração. Que você possa fazer com que o amor seja a tônica nesses dias de aflição, nesses dias de tristeza, nesses dias que nós não sabemos quando irá parar. Que você possa amar a sua casa, a sua família. Que você possa, a partir de hoje, tomar posse dessa palavra onde Jesus diz que aquele que ouve e não pratica é um insensato. Mas você é um homem sábio, é um homem prudente. Que você possa ouvir essa palavra, que você possa internalizá-la e produzir fruto. É do nosso lar que nós começamos primeiro a plantar esse amor. E o apóstolo Paulo, falando em amor, ele diz lá em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todo o mistério e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu venda todos os meus bens e entregue aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se ufana, não arde ciúme, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. E mais na frente diz que a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o amor é o maior deles.
que vocês possam passar todo esse tempo que nós não sabemos, mas passem em amor. Traga Jesus para o seu coração. Obedeça e pratique a sua palavra, a começar pela sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Amém? Que Deus os abençoe. Boa noite. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o teu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém, amém. Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos receber a bênção final agora. Curva a cabeça. Que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos amparar e nos proteger. Que o Senhor esteja atrás de nós para evitar que homens maus nos armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de nós para nos levantar quando cairmos. Que o Senhor esteja dentro de nós para nos alegrar quando estivermos tristes. Que o Senhor esteja acima de nós para nos abençoar. Assim também nos abençoe e nos proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que nos envie agora para transformar o mundo em seu nome. Amém, amém e amém. Vamos dar o ide agora. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo.
Aleluia! Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe e os proteja. Amém. Boa noite.